Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Guilherme Boulos fala sobre a privatização de presídios. Antes de continuar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental, indispensável para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Note, o deputado federal Guilherme Boulos, finalmente, bota aí, Maxwell, uma música de fundo. Aleluia, 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 aleluia. Falou sobre a privatização de presídios. Só que antes da gente ver o que o deputado Guilherme Boulos falou, é importante entender por que ele falou agora. Eu fui dar uma entrevista do Critique Podcast, coloca aí na tela, Maxwell, entrevista muito boa, já tá com quase 100 mil visualizações, então aí, gente, quem não assistiu, por favor, assista. E lá, eu deixei uma pergunta para fazer pro deputado Guilherme Boulos, que eu fiquei sabendo que ia na semana que vem, né? E aí eu vou mostrar para vocês qual foi a pergunta que eu deixei para o deputado Guilherme Boulos. Quarta que vem, vamos receber o deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Boulos. Posso deixar uma pergunta para você fazer para ele? Mas aí com as câmeras fechadas. Não, agora. Eu gostaria que... Isso é engraçado que o Mário faz. Não, com as câmeras fechadas. Câmera fechada não. Quem perdoa é Jesus Cristo. Agora. Presta atenção na pergunta que eu deixei. Ele, deputado federal Guilherme Boulos, por que você nunca se pronunciou ou criticou o decreto 11.498, de 25 de abril de 2023, que coloca a privatização de presídios e segurança pública? Porque ele gosta... o Boulos é o deputado federal mais bem votado da esquerda, né? É fundamental que o Boulos entre nessa luta, enquanto deputado federal, ser contra a privatização de presídios. Então pergunto para ele, por que ele não criticou o decreto 11.498 de 25 de abril de 2023, assinado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, com a assinatura do ministro da Fazenda, Fernando Haddad? Porra, Boulos, vamos entrar na luta contra a privatização de presídios, hein, Boulos? Que aí fica mais gostoso de ficar feliz e torcer por você para ser prefeito de São Paulo. Vocês vão ter que assistir esse programa já prometer essa vamos pegar esse corte aqui e vamos soltar na hora ali, né? Porque a pergunta do Jones vai muito boa. Então, foi essa pergunta que eu deixei para o deputado Guilherme Boulos. Lembrando, o decreto 11.400... Deixa eu até abrir a tela aqui. O decreto 11.498 é de abril de 2023. O que é esse decreto? Eu já expliquei isso em 3 mil vídeos, mas não tem problema, eu vou explicar sempre de maneira didática. O Michel Temer, quando assume o governo depois do golpe, ele cria o PPI, não o PPI da Petrobras, o Programa de Parceria de Investimento. No site do PPI, é dito que é um programa para desestatizar a economia brasileira, para estimular privatizações, parcerias público-privadas, PPP, cogestão e por aí vai. O Michel Temer, presta atenção, gente, o Michel Temer só colocou infraestrutura no âmbito do PPI, do Programa de Parceria de Investimentos para desestatizar a economia brasileira. Então, portos, aeroportos, estradas, rodovias, hidrovias e por aí vai. O Michel Temer, presta atenção, o Michel Temer não colocou saúde, educação, cultura, lazer, meio ambiente, presídio, segurança pública. O Temer não colocou por decreto presidencial. Em 2017, o Aécio Neves está no site do PSDB, vai ter uma reunião com o Michel Temer e pede para o Michel Temer colocar presídio e segurança pública no rol do PPI para fazer PPP. O Michel Temer não aceita. Aí, quando o Lula assume, ao invés de ele acabar com o PPI, o Programa de Parceria de Investimento, para desestatizar a economia brasileira, ele mantém o PPI, hoje está vinculado ao Ministério da Casa Civil, e edita esse decreto 11.498, que coloca saúde, educação, lazer, presídio e segurança pública, meio ambiente, unidade de conservação, tudo isso para ser privatizado via PPPs.
Gente. Isso foi em abril de 2023. O governo Lula, e aí veja, presta atenção. Tem gente mentindo. O Congresso é conservador, o Congresso é reacionário. Veja, o Congresso é conservador, o Congresso é reacionário. Mas não foi o Congresso. Veja, gente, a privatização de presídios não partiu do Congresso, partiu do governo Lula a partir de um decreto presidencial, o decreto 11.498. Não foi pressão do Congresso. Eu desafio qualquer pessoa a me mostrar uma iniciativa de bancadas no Congresso ou de lideranças no Congresso que no começo do governo Lula estavam pautando a privatização de presídios. Esse debate não estava colocado no Congresso. Foi o governo que decidiu editar esse decreto para fazer privatização em presídio e segurança pública. Dito isso, explicando o contexto, vamos ver agora qual foi a resposta do deputado Guilherme Boulos. Eu não perder a linha das privatizações aqui. Não posso esquecer, senão a galera me cobra aqui. No último episódio a gente entrevistou o Jones Manuel e a gente falou muito de políticas públicas. E ele ficou intrigado. Pelo amor de Deus, pergunta pro Guilherme sobre as privatizações dos presídios. Eu acho que é um problema sério, né? Uma política que nós já, inclusive, questionamos, porque é uma política federal, né? É uma política que vem do governo federal. Inclusive, nós já questionamos. Eu vou já entrar nisso, mas preste atenção no que o Bruce está falando. Inclusive, nós já questionamos. Veja, já eu vou explicar o que é que o Boulos quer dizer com isso. Eu acho que fazer PPP em presídio é uma coisa inaceitável. Inaceitável. Porque, qual é a questão? Esse processo de privatização do presídio, ele trata o preso como lucro. E, portanto, ele vai estimular a empresa tem que lucrar, uma lógica de encarceramento em massa ainda maior no Brasil. Como que você faz para ter lucro? Você reduz a alimentação, o acesso à água... Tem que prender mais gente. Eu sou contra. Sou contra esse tipo de PPP. Eu acho que aí nesse ponto específico... Veja, gente, eu não vou dar uma de metaforando falar de como o Boulos respondeu isso, da postura corporal dele, não. Vamos lá. O que eu perguntei foi porque o deputado Guilherme Boulos ficou calado. O Mário, inclusive mandar um abraço pro Mário do Critiquei, ele perguntou a opinião do Boulos. Quando o Boulos falou assim, nós já questionamos, o que é que o Boulos está querendo dizer? O decreto presidencial não parte do Congresso, né? É um decreto do presidente, é uma prerrogativa do executivo. Mas existe um instrumento legislativo chamado PDL que serve para derrubar decretos presidenciais. Pois bem, o deputado Glauber Braga, do Rio de Janeiro, bota a foto dele aí, Maxwell, junto com a deputada Fernanda Mequiona e a deputada Sâmia Bonfim, os três do PSOL, apresentaram um PDL para suspender o decreto 11.498, que permite a privatização de presídio, saúde, educação, cultura, lazer, meio ambiente, unidades de conservação e por aí vai. Esse decreto, para ele conseguir a votação e tal, ele precisa de um apoio substantivo, né, de deputados e deputadas, bancadas e por aí vai. No âmbito do PSOL, presta atenção, gente, o deputado Guilherme Boulos não assinou o PDL. O deputado Guilherme Boulos, ele não assinou o PDL. E outros deputados do PSOL, que inclusive, sinceramente, assim, minha opinião não importa, ninguém liga, né? Assim, é isso. Foda-se a minha opinião, mas assim, tem várias figuras do PSOL que é triste. Por exemplo, a deputada Thalíria Petroni, por exemplo, do Rio de Janeiro, né? Deputada, militante, negra, há muitos anos fazendo um bom debate sobre questão racial. Foi uma das que ajudou na criação da bancada negra na Câmara. A deputada Thalíria Petroni, por exemplo, está simplesmente calada sobre a privatização de presídio. Não faz movimentação nenhuma interna para enfrentar isso, para combater isso. Então veja, o Boulos ele só esqueceu de dizer que, com o protagonismo do deputado Glauber Braga, da deputada Fernanda Mequiona, da deputada Sâmia Bonfim, né, a galera tentou suspender esse decreto presidencial, puxar o debate público. O Glauber é dos deputados federais, o deputado que mais fala sobre isso, mais fala sobre o pacote de PPPs de privatização que está aí colocado, e o Boulos não apoiou. Então, assim, veja, Boulos, a gente sempre foi de correntes políticas diferentes, né? Enfim, eu comunista, você de uma outra perspectiva política e tal. E aí, eu, por exemplo, não parei em nenhum momento para, por exemplo, criticar a tática eleitoral que você está adotando e tal. Enfim, todo mundo sabe minha opinião, todo mundo sabe como eu penso. Isso, para mim, é secundário. O que é central, para mim,
é que, como você mesmo disse no Critiquei, é preciso dialogar sem abrir mão de princípios, né? Isso, veja, o fato de você precisar e querer compreender que é importante para a sua tática eleitoral do apoio do governo federal, do apoio do presidente Lula, do apoio do PT, é algo tranquilo, certo? Sem problema, é isso, é sua tática, respeito, estamos na discordância, no debate, mas respeito, é isso, suave. Agora veja, Boulos, não dá para ficar calado sobre isso, sabe? Com todo respeito, o deputado federal Guilherme Boulos, todas as vezes que eu encontrei o Boulos, ele foi muito simpático comigo, muito legal, é um cara que, inclusive, todo mundo que conhece fala que é um cara muito gente boa, um cara muito boa praça, e assim, Boulos, não dá, sabe? Isso é rasgar a biografia, isso é trair compromissos, isso é abrir mão de princípios e por aí vai, sabe? Tipo, se você não quer contestar abertamente políticas mais reacionárias, mais neoliberais do governo Lula, dentro da sua tática eleitoral, de novo, eu acho um erro, mas eu até acho compreensível. O que não dá é um silêncio absoluto sobre uma das maiores barbáries que está colocada aí pelo governo Lula, que é a privatização de presídios. Um negócio que o Michel Temer não bancou fazer, sabe? O Michel Temer, gente, assim, de verdade, assim, eu tô ficando louco, ou vocês conseguem dimensionar o que é a gravidade disso? Assim, o Écio Neves chegar e dizer assim, Temer, eu quero a privatização de presídio. Temer fala assim, gente, privatização de presídio é demais, vou fazer isso não. E tá rolando agora, percebe? Então, assim, Bolo, não dá, sabe? Não dá, de verdade, assim. Tem todo um debate complexo, a partir da obra de lei, de flexibilidade tática. Não acho que caiba aqui nesse caso. Então, a gente pode até fazer um debate, uma reflexão sobre flexibilidade tática, sobre, né, manobrar algumas coisas e tal para conseguir um objetivo maior, suave. Só que há elementos que são princípios que são inegociáveis. Assim, você não precisava, acho que seria bom, já que você é deputado de esquerda mais bem votado do Brasil, mas você não precisava fazer desse tema seu tema de vida, sabe? É isso. Você não é um cara que vem de debate de segurança pública, você não é um cara que vem de movimentos antirracistas, então tudo certo. É isso. Você não precisa fazer disso seu tema de vida. Agora, ficar calado, não colocar um enfrentamento, não fazer uma crítica, não dizer que isso é um erro brutal, sabe? Isso não se justifica. Isso por um lado. Por outro lado, tem muita gente que está me criticando, né? Estão me criticando, dizendo que veja, presta atenção aqui, viu, gente? Eu não estabeleço pontes de diálogo com o Ministério dos Direitos Humanos, da Cidadania e com o Ministério da Igualdade Racial e só fico criticando. Veja, gente, vamos lá. Eu tenho muita admiração pela produção intelectual do ministro Silvio Almeida. Eu só tive contato com o Silvio uma vez, de maneira virtual, a gente trocou uma ideia rápida pro inbox. Me pareceu uma pessoa super simpática. Ano passado eu estive em São Paulo, tava tomando uma cerveja lá no Aljânia, e aí encontrei um rapaz, que eu não vou falar o nome, que ele me autorizou, mas que, enfim, foi orientando do Silvio e falou que o Silvio é muito gente boa, que é um cara que não é soberbo, porque assim, você vê acadêmico famoso, você já acha que o cara tem um rei na barriga. Você é um cara muito gente boa, muito boa praça, é um cara que se preocupa com alunos e alunas que têm menos condições financeiras e tal. Então, assim, admiro a obra do Silvio, torço para que dê certo. Agora, vamos para a verdade concreta e absoluta. Esse decreto que permite a privatização de presídios, ele foi editado em abril. O ministro Silvio ficou calado. Ele só se pronunciou no final do ano passado, a partir de outubro, quando eu já estava, quem acompanha meu canal sabe disso, gente, eu já estava há meses batendo nisso, e também tinha saído uma nota, né, criticando a política de privatização de presídios, assinada por mais de 87 entidades. Só aí foi que o ministro Silvio se pronunciou. Então a ideia de, não, porque você não procura costura interna? Porque veja, gente, não é assim que funciona. Primeiro, que nem todo mundo tem acesso a ministério. Segundo, eu não acho que conversa de gabinete resolve, dado que o que é que a gente está falando aqui? Esse projeto de privatização de presídio e de todas as outras áreas é um projeto estruturante. Veja, está conectado. O novo teto de gastos reduz, ano após ano, o tamanho do Estado e o investimento público para saúde, educação, cultura, lazer, segurança, meio ambiente, infraestrutura, ciência, tecnologia e tal. Então se aprova um novo teto de gastos de um lado, do outro lado se aprova um novo marco de estímulo a PPPs, sai fazendo várias mudanças nas debêntures incentivadas e as debêntures de infraestrutura para incentivar o investimento privado para PPPs. O BNDES é chamado para financiar essas PPPs. Então o que a gente está falando é de um projeto que é concebido pelos ministérios mais poderosos do governo.
né? Pelo Ministério da Economia, pelo Ministério da Casa Civil. O PPI, o Programa de Parceria de Investimento, está vinculado ao Ministério da Casa Civil. Pelo Ministério do Planejamento, com apoio total do BNDES, com apoio total do Ministério da Integração Regional, com apoio total do Ministério das Cidades. Então, assim, a gente está falando de um projeto estruturante do governo. Não é uma questão menor, não é uma questão pequena, fácil de resolver. Para conseguir um enfrentamento a isso, a gente precisa fazer com que isso saia dos gabinetes, porque vai acontecer, não sei nem se eu posso falar isso, né? Mas, enfim, vai acontecer o que aconteceu ano passado. Não vou citar o nome, porque depois pode dizer que eu estou vazando a informação. Mas teve um movimento negro aí importante, que ano passado teve uma reunião no Ministério da Justiça, né? Não com o Dino, né? Com a burocracia ali do Ministério da Justiça. E aí colocou a questão da privatização de presídios, reclamou, falou que isso não era política pro governo Lula. Sabe o que foi que aconteceu? Nada. É isso. Não aconteceu nada. Aí a trabalhadora lá do Ministério da Justiça que recebeu o movimento tomou nota, falou que ia ver, que ia conversar, que ia repassar tudo pro ministro Dino e tal, e não aconteceu nada. Então esse tipo de debate, de enfrentamento, de cobrança tem que ser público. Eu gostaria muito de estar, nesse momento, não cobrando o ministro Silvio Almeida, não cobrando a Aniele Franco, porque a Aniele Franco, por exemplo, não falou nada até agora, privatização de presídios. Eu gostaria de estar apoiando eles na luta contra essa medida. Eu gostaria de estar dizendo: vamos, força, o ministro Silvio, o ministro está certo, o Silvio está certo, a Haddad está errado, bora Aniele Franco, é isso mesmo, o ministro e tal. Mas veja, não tem como apoiar com silêncio, né? Eles estão calados. Então, meu papel de fora é cobrar. Sim, meu papel, veja, meu papel não é proteger ministro, não é proteger figuras do governo, inclusive até gente que eu gosto, sabe? Se tivesse amigos meus no governo que estivesse fazendo esse tipo de política, eu provavelmente romperia e iria pro pau publicamente. Meu compromisso é com a classe trabalhadora, né? Então, eu repito, veja, eu gostaria muito que nesse momento o ministro Silvio estivesse no enfrentamento, a ministra Aniele Franco estivesse no enfrentamento, sabe? Pra a gente apoiá-los, dizer assim, é isso, tamo junto, e fortalecer, e defender, e endossar a posição. Mas não é isso que acontece. E é assim, veja, gente, vocês falam, tem que cobrar o governo, tem que disputar o governo. Como é que se disputa o governo? Se disputa as políticas sem crítica, sem contestação, sem informar, sem mobilizar. Então, assim, gente, o João Pedro Estado do MST, recentemente não, ano passado, né? Ele naquela CPI do MST, falando lá com os deputados, ele falou assim, quer acabar com a MST? Faça reforma agrária. É o melhor jeito de acabar com a MST. Então, assim, gente, o melhor jeito de eu parar de estar falando diariamente de privatização de presídio, de estar cobrando o Ministério da Cidadania e dos Direitos Humanos, de estar cobrando o Ministério da Igualdade Racial, de estar cobrando o Ministério da Economia, de estar cobrando o Ministério da Casa Civil, é parar com isso. Assim, o melhor jeito de parar de receber crítica pelo silêncio da privatização de presídio é acabar com a privatização de presídio. Percebe? Então, assim, é muito fácil de resolver a questão. É isso? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.